Gravação. Ok. Então, bom dia, pessoal. É o seguinte, eu sugeri essa alteração no cronograma para a gente também desacelerar um pouco e trazer as pessoas que estão mais atrasadas com o mini projeto para acompanhar melhor, né? Então, a última aula, que é teórica, vai ficar para o ano que vem. E a ideia agora é a gente ajudar vocês a recuperar o que tiver atrasado com os mini projetos. Para quem tiver já terminado a primeira parte dos mini projetos, até a primeira VA, eu espero que essa aula sirva para vocês olharem como é que eu estou propondo a resolução do mini projeto e ver se tem diferenças, se eu estou fazendo de uma forma que é melhor em alguns pontos, ou se vocês acham que tem outras formas melhores e a gente discutir o que vocês quiserem discutir, tá? E aí, a ideia é essa. Então, essa aula é demonstrando, né, como fazer os mini projetos 1, 2, 3, 4 e 5. É isso que eu vou fazer aqui. Tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Né? Imagine que vocês estão vendo aí tudo que eu estou fazendo. Tá? Então, vamos do começo, tá? Eu vou fazer produção de código aqui, né? Mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá certo? Bora lá. Criar um problema, né? Criar um problema. Vamos lá. Então, eu vou ver aqui. Vou criar um novo projeto, tá? E aí, acho que eu vou deixar aqui space. Uhum. O projeto vai ser recuperação real. Tem um projeto zero, não tem nada nele. Tá aqui. Beleza. Aí a próxima coisa que ele diz é: cria um programa que simula um livro interativo com pelo menos 2 escolhas consecutivas e 3 finais diferentes. Aí eu vou fazer isso aqui agora. Então, vou criar umas strings aqui. Escolha assim, né? Capítulo 1. Pega um texto aqui, né? Vamos dizer que eu vou fazer a história de Chapeuzinho Vermelho, certo? Então, Chapeuzinho estava com a cesta de doces. Deixa eu ver se eu consigo melhorar minha vida aqui. Para a sua avó, o caminho, ela viu que tinha que entrar em uma floresta. Não iria se atrasar. Mas podia também tentar contornar. E aí a gente vai para as escolhas, né? Então, eu estou colocando aqui o capítulo.
Esse é o texto do capítulo 1. E aí, eu vou ter duas escolhas. Então, uma escolha é entrar na floresta, e a outra escolha é contornar. As duas escolhas aí. Né? Se ela escolher a escolha 1, eu vou para o capítulo 2. String, capítulo. Ao entrar na floresta, a noite começa a vir rápido. Ela se perde e de todos os lados. Ela vai ter duas escolhas de novo. Capítulo 2. Escolha 1. O string. Capítulo 2. Escolha 2. Continua. E se ela escolher a escolha 2, que é contornar a floresta, aí eu vou para o capítulo 3, fazendo aqui o meu multiverso da Chapeuzinho Vermelho. Capítulo 3. Tentar contornar. Ah, em uma ponte velha de madeira. E ela arrisca a pressão. E aí eu vou acabar a história dessa ramo da história, mas, infelizmente, lógico, mas beleza. O objetivo da gente aqui é contar uma super história, tá? E eu vou fazer só mais uma escolha aqui, que é essa do se ela se esconde ou continua. Então, se ela se esconde, eu vou para um capítulo, ou você vai ser o 4. Então, do capítulo 2, ela entrou na floresta, no cap... do capítulo 1, né? Ela entrou na floresta, no 2, ela começa a escutar os uivos, e aí ela se esconde. Então, se ela se esconde, eu vou para o capítulo 4. Capítulo 4, passa a noite abaixo, pedra inclinada. E
Amanhecer. A viagem. E no capítulo, se ela continuar antes, a currículo mal pegou ela. Incrível, mas deu para entender, né? Do capítulo 1 eu posso ir pro 2 ou pro 3. Do capítulo 2 eu posso ir pro 4 ou pro 5. Tá? Agora, eu não vou fazer a lista de ifs e elses, porque eu vou aproveitar isso já para construir uma estrutura mais arrumada. Fazer o item 2 agora, tá? Então, criar uma classe personagem. Para criar uma classe, eu venho aqui em Java Projects, clico aqui nesse maisinho, uma classe. E a classe vai ser. O personagem vai ter um nome, vai ter uma energia. E agora eu vou criar, vou fazer um construtor também nessa classe, né? Personagem. Ah, eu podia. Sei lá, personagem. Então, aqui, né? Esse aqui é o construtor dessa classe. Né? Recebe esses parâmetros. Vou usar esse construtor dessa classe agora para criar dois personagens, tá? Enquanto, Japeuzinho, né? Mas já já vou dar entra na história. Então antes de. Deixa eu ver aqui, entrou. Vamos ver, o código da gente está bem pequenininho agora, tá? Quinta linha de código. Vou criar os dois personagens. Né? Personagem. Acho que dá para vocês verem um pouquinho, só um pouquinho aqui. Fazer vermelho aqui, e aí eu passei. Deixa eu explicar bem, né? Fazer assim. Passei o nome de Chapeuzinho Vermelho e a energia, tá? E tem um personagem. Então, cumprir essa missão aqui, né? É, e aí tá faltando fazer a alteração da energia desses personagens, tá? Eu não vou fazer isso agora aqui, não. Eu vou deixar para fazer isso, terminar a execução dessa história um pouco mais na frente, tá? Então, temos dois personagens, Chapeuzinho e Lobumão. E aí, ao decorrer da história, as coisas vão acontecer com eles. Posso criar três também, né? Mas deixa assim por enquanto. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui com vocês. Acho que não. Então, tenho a classe personagem, bem simples essa classe. Tenho a string dos capítulos e os personagens aqui. Vamos lá, criar uma classe capítulo, com os atributos representando o texto, as escolhas dos personagens e a alteração da energia deles. Então, para criar a classe capítulo, eu venho aqui mais uma vez, criar classe. E uma coisa que vocês estão fazendo, que eu estou vendo acontecer nas aulas das quartas-feiras, com uma certa frequência,
é que esses arquivos eles estão ficando meio repositórios de várias classes. Não é essa a ideia, né? Quando você programa em Java, e eu acho que é uma boa prática para qualquer linguagem, na verdade, cada arquivo vai ter uma coisa. Então, eu vou começar a pegar mais no pé de vocês para cada arquivo ter somente uma classe. Cada arquivo deveria ter uma classe, só essa classe, tá? E, e eu acho que você deveria levar isso para Python, por exemplo. Cada arquivo ter uma função ou algumas funções principais. Se tiver classe em Python, cada arquivo tem uma classe só, né? É uma boa prática isso, porque as coisas, as responsabilidades ficam separadas, tá? Até para versionar fica melhor, dá menos conflito e tal. Tá. O capítulo vai ter texto, escolha e personagem, né? E aí eu vou usar um array ou array list para as escolhas. Então, vamos lá. Texto. Aqui eu vou dar um array list. Falou alguma coisa. O 6 a gente pode fazer. Não vai ser, se vai dar. O 6 é bem tranquilinho, né? Coloquei o texto, as escolhas e, e aí o que mais? Os personagens, né? Então, cada capítulo vai lidar com um personagem. Que mais? Escolha os personagens e o quanto de energia eles vão, né? Eu vou chamar de operação. Pronto. Agora, eu criei a classe capítulo. Eu vou criar um construtor para ela. Me ajuda aqui. Lembrando que é sempre bom o seu código ser mais vertical do que horizontal, tá? Para ficar mais fácil de ver. Isso é a mesma coisa que estava antes, né? Só deixei ele mais vertical. É, criei aqui o construtor. Aí ele fala, cria um método executar. Antes de criar esse método, vamos arrumar aqui, ó. Tá? Vamos arrumar. É, eu só estou pensando aqui. Se é isso que eu faço agora. Eu acho que eu vou pular para fazer o pedaço do 5 e aí eu amarro tudo. Tá? Então, ver o que eu fiz até agora, só recapitulando, tá? Criei a classe personagem, tranquilo, né? 9 linhas de código, a classe personagem, bem tranquilinha. Por enquanto, ela vai ter uma besteira mais, mas por enquanto é isso. Criei a classe capítulo. Lá no meu app.java, que é uma classe também, mas é onde vai ter só o main, não vai ter coisas nessa classe, assim, de atributos nem nada. Criei os textos das escolhas e dos capítulos. E criei dois personagens. Tá? É, eu fiz um pedaço da um, da 2, da 3, da 4. Eu vou fazer um pedaço da 5 agora. Tá? Vou criar uma classe escolha. Porque as escolhas elas vão ter um papel de conectar um capítulo com o próximo. Né? Então, a ideia é que tem um capítulo, o capítulo vai ter algumas escolhas e a escolha vai conectar com o próximo capítulo. Será que eu consigo fazer um desenho aqui para vocês? Né? Deixa eu ver esse negócio aqui. Então, vai ter o capítulo um e esse capítulo 1 vai ter
um array list de escolhas. O cara só tem duas, né? Esse array list de escolhas é entrar ou contornar, né? Se ele entra, ele vai para o capítulo 2. Se ele contorna, ele vai para o capítulo 3. Entrar, vai para o capítulo 2. Contornar, vai para o 3. O 3 não tem escolhas. O 2, ele vai, se ele se esconde, vai para o 4. E se ele continua, vai para o 5. Então, o 2 vai ter uma release de escolhas, né? E aí vai para o 4. Ou vai para o capítulo 5. Então, minha historinha está assim. E aí, veja, cada escolha dessa, ela vai ter duas partes. Ela vai ter um texto aqui dentro, e vai ter uma referência para o próximo capítulo. Um texto. E por isso que eu preciso de uma classe escolha, porque ela não vai ter só o texto dentro, ela vai ter mais coisas. Para botar mais coisas dentro de um objeto, eu preciso de uma classe para ele. E aí eu vou criar essa classe. Então, vai ter aqui classe escolha. O texto da escolha. E também vai ter um capítulo. Vou criar um construtor para essa classe também, escolha. Escolha. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é o seguinte: quando você cria uma array list, né, inclusive essa aqui, do jeito que está aqui, eu nem acho que é tão legal assim. Quando você cria uma array list, se eu só fizer isso aqui, ó, se eu parar aqui e nunca der um new, o que acontece? O array list, eu falei para vocês, ele é uma estrutura de dados, né? Ele vai guardar vários dados do mesmo tipo. Nesse caso aqui, esse array list está guardando vários dados do tipo string. Tá? Se eu deixar assim, o array list em si, que seria como se fosse um gaveteiro expansível de strings, esse gaveteiro ele não vai existir, ele vai ser nulo. Né? Então, para eu garantir que ele exista, eu faço esse movimento aqui. Eu digo, toda vez que eu crio um capítulo, eu digo que meu array list, ele existe, ele é um novo array list. Se eu não fizer isso, vai ser a mesma coisa que isso aqui. E um objeto que é nulo, ele é difícil de, assim, você não pode usar ele, né? Você pode acessar ele, você pode dizer assim, if is escolhas, posso fazer esse teste aqui. Isso vai funcionar, não vai dar problema. Mas eu não posso fazer assim, bis escolhas.add. Não posso fazer. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Porque esse cara é nulo. Ele não tem nada dentro dele. Ele é nulo. E aí, quando eu faço esse movimento, o Java vai me dar um erro, dizendo, ó, null pointer exception. Null pointer é ponteiro para algo nulo. Eu estou dando uma exceção para você, um erro. Eu estou tentando fazer algo a partir de um objeto nulo. Não dá. Não dá. Então, para a gente poder usar o arraylist, a gente vai falar mais de erros depois. Para usar o arraylist, você precisa garantir que ele exista, tá? Que ele exista aí. Ok, então,
temos aí classe escolha, classe capítulo, classe personagem, né? E que é a figurinha da gente. Vou começar a usar a classe escolha, tá? Vou usar a classe escolha. Então, como é que a gente faz aqui? Seguinte, primeiro vou criar os capítulos. Então, em vez de ter string capítulo, eu vou ter um capítulo, capítulo. Porque eu estou fazendo em parte, assim, pedaço de cada, para não ter muito retrabalho, né? Aqui. O capítulo é um novo capítulo, certo? O capítulo. E é um novo capítulo, a primeira coisa que ele tem é o texto. Então, vou... Esqueci, não fica mais fácil. O texto, né? Aí, beleza? Texto, personagem e a alteração de energia do personagem. Eu vou botar -10 aqui. Só, né? Então, em vez de ser um texto, né? Somente, isso aqui vira um objeto do tipo capítulo, tá? Para ficar mais arrumado, deveria ser assim. Assim. Aí tem duas escolhas aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa que, para vocês entenderem. Vê, a escolha agora, ela não vai ser somente um string, né? Ela vai ser também um objeto do tipo escolha. Se eu fosse fazer a mesma coisa que eu fiz com o capítulo aqui, o que é que tá? Igual a new escolha, né? Vê, a escolha um do capítulo um leva para o capítulo 2. Vocês concordam? Leva para o capítulo 2. Só que o capítulo 2 não existe ainda. Nessa linha 18 do código, o capítulo 2 não foi criado ainda. Então, eu tenho um problema aqui do ovo e da galinha. Se eu quiser colocar a escolha um do capítulo um no capítulo um, né, eu vou ter que ter o capítulo 2 pronto já. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, antes de criar as escolhas, eu vou primeiro criar todos os capítulos. Porque aqui eu vou ter o capítulo 2 pronto, nesse momento. Agora eu posso fazer aqui. Capítulo, né? E o capítulo. E aí, estou aqui. Os uivos. Tá? Capítulo 3 igual a mil capítulo. Esse caso aqui é o que ela cai da ponte, velha. Capítulo 4 igual a capítulo. É...
ter seu lobo aqui, né? Tipo, deixa eu botar mais um aqui. Lobos. Oito. Comece. É, não sei onde foi que eu errei. Aqui, ó. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Ah, capítulo 3. Alguém descobriu, foi? Professor, não tá, não é do tipo capítulo, tá? Do tipo string. Ah, viagem. Boa. Ah, e o capítulo 5 é o último, né? Eu vou criar aqui. E fazer alguns ajustes, mas por enquanto estamos aí com todos os capítulos criados. Ó, gente, não deixa isso, tá? Umas pontos e vírgula perdidas aí no código. Não deixa não. Deixa o código arrumado. Ok. Então, criamos todos os capítulos. Agora sim, a gente vai criar as escolhas, ó. Agora funcionou a escolha, né? E vou criar a escolha 2. Escolha 2 vai para o capítulo 3, né? E, e essa escolha vai para o capítulo 4. E escolha vai para o 5. E fiquei uma vírgula aqui. Pronto. Então, agora a gente criou tudo, certo? Acho que não tem ainda processamento. O código a gente não está fazendo nada exatamente, mas as coisas estão criadas. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as escolhas no capítulo. Então, criei as escolhas e agora eu posso fazer assim. Capítulo 1. Eu vou mudar um pouquinho aqui, ó, porque não vai ser mais na classe capítulo, o meu array não vai ser de strings, né? Vai ser uma release de escolhas. Então, escolha. Né? E agora, as escolhas aqui. Escolha 2 no capítulo 1. E para o capítulo 2, eu vou adicionar as escolhas. Poderiam ter mais, né? Uma outra forma de fazer isso aqui, eu posso fazer diretamente. Não precisaria criar uma variável. Eu posso fazer assim. Também.
A variável só vira dá um nome, né, para a coisa, para usar esse nome depois, mas eu poderia fazer assim. O importante é que todos os capítulos são criados antes e depois eu faço as conexões com as escolhas. Meu main não faz nada ainda, não imprime nada, só está criando as coisas, tá? Aí vamos ler aqui. Então, acho que a gente fez um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Agora é que o bicho vai pegar, assim, né? Vai começar a fazer as conexões, tá? É... Então, vamos fazer o método executar, né? Classe capítulo. Como é que o método executar funciona? Tem aqui a classe capítulo, o método do ele não vai tornar nada, é executar. Tá? E esse método, ele já sabe, ó. Esse método ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar o capítulo. Eu vou chamar mais o mostrar. Vou pedir para ele me ajudar a criar esse método. Tá? É... Vou fazer o seguinte. Deixa eu lembrar. A energia de... E aí eu boto o nome do personagem. Nome. Passa. Sim. É que eu vou alterar a energia desse personagem. Então, diz, ponto, personagem. Eu jogo o texto do capítulo. Vou dar um print aqui para dar um. Falou alguma coisa. Diz aí, Alisson. Professor, nas instruções eu não lembro qual mini projeto, falava que na criação do personagem teria que ter um método de agir ou fazer alguma coisa que faria esse papel de gastar a Sim, energia e mandar que o personagem ficou com zero de energia, caso ele fique com zero de energia. sim. É real. É o seguinte, eu vou fazer isso já já, tá? Por enquanto eu estou fazendo aqui. Poderia ser, né? Vamos fazer logo, tá bom. Que a ideia, a gente está acessando diretamente um atributo desse objeto, certo? Esse ponto de energia aqui é um atributo que está público agora, né? Ele está acessível. E mas quando a gente pediu para se criar essa classe personagem, a gente pediu para ter algum controle na hora de acessar esse atributo, na verdade, na hora de mexer nele. Então, ao invés de fazer assim diretamente, a gente teria algum método aqui na classe personagem para fazer assim. Pode. A energia dele e aí garantir que essa energia não fique negativa, por exemplo. Então, se a energia ficar negativa, quer dizer que o personagem morreu. Foi para não passar do máximo, né? E aqui eu acho que não precisaria de uma mensagem, não. Né?
inserir na mensagem. E aí, então, em vez de fazer desse jeito, né, a gente chama a alterar arrumado, assim, mais controlado esse acesso. Beleza. E aí, imprima aqui a energia. Então, já mostrei tudo que eu queria mostrar. Isso aqui eu não vou fazer agora. Agora, é... Ah, mas eu posso imprimir, né? Tá. Eu vou mostrar as escolhas, né? É... Escolha uma opção. Eu vou fazer um for em todas as escolhas. O for ele pode ser assim, tá, gente? Né? De I a 0 até I, o tamanho da escolha. Ou ele pode também ser uma coisa assim, escolha. Assim, comfort. Né? Poderia ser assim. E aí, aqui eu faria diferente. Né? Eu vou fazer assim. Esse for aqui é mais parecido com for de Python. Né? E eu posso dar um design aqui para o meu texto, para ele ficar mais arrumado. Então, esse é o método mostrar. Está mostrando o texto do capítulo, a alteração da energia do personagem. Vou botar para ficar as escolhas, né? E agora vai ter o método escolher. Ele vai retornar uma escolha. O método escolher, esse método escolher, ele vai pedir para a pessoa digitar, né? Escanear o que a pessoa digitou e retornar a escolha compatível. Então, bora lá. Eu preciso de um escaneador para isso, né? Vai ter um escaneador. Tá, isso aqui. E aí, entra um primeiro detalhe, assim, né? Então, eu preciso de alguém para escanear o que a pessoa vai digitar. A gente fez isso lá no começo da disciplina. E eu vou lembrar vocês disso. Então, para ter um escaneador, você precisa da classe scanner. Só que eu não vou criar. Vou só até colocar esse cara aqui. Scanner. Eu não vou criar ele aqui. Eu não vou dar new nele aqui. Eu vou fazer diferente. E tem um motivo para isso. Por quê? Tá? Porque toda vez que eu dou um new escaneador da classe scanner, new scanner, eu estou criando uma nova instância, um tipo de objeto. O objeto scanner é um tipo de objeto que ele precisa de poderes um pouco maiores do que os tradicionais. Ele cria uma nova thread. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem aqui. Sei lá.
Uma thread. Uma thread é. Vou deixar a imagem mais legal aqui. Deixa eu ver se eu acho. É um fio. Thread em inglês é fio, certo? Translate. Fio, né? É um fio solto de uma camisa, uma linha, né? A ideia de thread é essa, tá? E thread em programação é como se fosse um fio de um programa, né? O que isso quer dizer? Que um programa ele pode ter vários fios, ele pode ter várias linhas de execução. Então, o mesmo programa, a gente faz uma coisa, depois outra, né? Mas você pode ter coisa acontecendo em paralelo. A gente não está usando isso na disciplina de programação 2, mas se vocês forem estudar, por exemplo, a disciplina de sistemas operacionais, vocês vão lidar com threads. Vai ter coisas executando em paralelo. Às vezes você precisa disso. E apesar da gente não estar fazendo isso ativamente em programação 2, quando a gente cria um objeto do tipo scanner, o próprio Java faz isso por nós. Ele está usando um fio de execução separado. Imagina o seguinte, certo? O que que Java está fazendo? Né? Ele, enquanto o texto da gente está lá, sendo mostrado e tal, não sei o quê, ele tem uma outra entidade que está observando o console, que é o scanner. Né? Ele fica lá de olho no console, tá observando. Então, para essa observação não travar o meu programa, porque ele está sempre observando. Se ele está sempre observando, é quase como se fosse um while true. Ele está sempre lá olhando aquele negócio. Para isso não travar o meu programa e eu não conseguir fazer mais nada, porque tem uma coisa que está sempre acontecendo, vê, se você botar um while true no seu código, nada acontece, certo? Vai ficar lá dentro, loop infinito. Nada mais vai andar. Então, para isso não travar meu programa, ele bota numa thread separada, o scanner. E aí, você criar vários scanners significaria você criar várias threads. Isso não funciona bem. Né? Uma para cada capítulo vai ter seu scanner. Então, a gente vai criar um único escaneador fora e vai passar ele como parâmetro para os capítulos. Então, eu criei esse cara aqui, mudei meu construtor para receber ele. E aí, para isso funcionar, ó, eu vou ter que criar ele aqui também. Então, crio ele aqui, passo ele como parâmetro. Beleza? Agora, eu posso vir na minha classe capítulo, e aí eu posso usar ele. Eu pego o texto digitado, vou rodar as escolhas e vou perguntar. If texto. Eu vou botar um equals ignore case, certo? Que é um equals mais especial que ele ignora maiúsculo minúsculo. Vou criar um objeto do tipo escolha. E vou fazer só um mecanismo aqui para que tipo ele continue, né, buscando essa escolha. Então, if o resultado for nulo, quer dizer que a pessoa não digitou a escolha inválida. E aí
eu posso fazer o seguinte, assim, enquanto o resultado for nulo, faz tudo isso aqui. Esse meu método está dizendo assim, ó, vou escolher uma opção. O resultado, que é a escolha, é nulo. Enquanto o resultado é nulo, peço para a pessoa digitar uma coisa, faço uma busca e vou em todas as minhas escolhas que estão no meu capítulo e vejo se o que a pessoa digitou é igual ao texto daquela escolha. Se for, aí o resultado vai ser igual à escolha. Que é J. Se o resultado for nulo, eu imprimo essa mensagem aqui e dou mais uma volta no meu loop para pedir para a pessoa digitar de novo. Né? Posso dar um print aqui só para fazer isso. Beleza, eu acho que foi. Peguei a escolha, agora a próxima coisa que eu tenho que fazer, eu já sei qual a escolha, certo? O método de escolha retornou. Né? Tem que ter com cuidado isso aqui, porque esse método escolher, ele vai funcionar nos capítulos que tem escolhas, né? Mas quando não tiver escolha, eu posso fazer só uma coisa assim. If for maior que zero. Maior que zero, aí eu faço isso aqui. Tá? Se não tiver escolha lá dentro, não tem o que fazer, é só mostrar o capítulo. Então, se for maior que zero, e agora eu tenho que ir para o próximo capítulo. Escolha, ponto, próximo capítulo, e eu peço para executar. Então, o método executado do capítulo 1 vai chamar o método executado do capítulo 2, se eu escolher o caminho do 2. Né? Essa é a filosofia. E eu acho que é isso. Vamos ver se eu faltei, então, fazer alguma coisa. As duas escolhas interativas a gente criou, ainda a gente não testou, né? A gente criou os personagens, criou o método de alteração de energia deles, criou a classe capítulo com os atributos de texto, escolhas, criou o método executar, criou a relist, criou a classe escolha, né? Um texto, próximo capítulo. E agora a gente vai fazer isso aqui. No método main, o único método chamado dos capítulos deve ser o método executar para mostrar o capítulo raiz. Então, veja que tudo isso aqui, gente, é conteúdo, certo? Isso é conteúdo. Não tem lógica ainda. A única coisa de lógica que a gente vai fazer aqui é isso aqui. E aí, vamos testar. Vamos ver se vai funcionar. Será? Então, a ideia do capítulo 1 vai executar, né? Eu até posso fazer uma coisa assim, para ficar mais elegante, fazer assim, ó. Raiz inicial. Isso é legal porque, vê, se eu mudar o capítulo inicial para o 2, a história começaria do capítulo 2. Se eu mudar para o 7, seria do capítulo 7. Então, você tem como fazer um salve, né, para iniciar de um capítulo diferente. Você começa a jogar, depois continua de outro canto. Bora lá. Então, ó, rolou. Chapeuzinho Vermelho estava levando uma cesta de doce para sua avó. No caminho, ela viu que tinha que entrar em uma floresta, senão iria se atrasar.
Se não tá, né? Caso contrário, ia se atrasar, né? Mas podia também tentar contornar. A energia do Chapéu Vermelho, isso aqui sobrou, né? Passa a ser 90. Escolha uma opção. Hum, Escreve errado, pessoal. Escolha inválida. Funcionou, será? Entrar. Ao entrar na floresta, então aqui ele chamou o executado capítulo 2, né? Ela se perde, escuta uivos vindo de todo lado, ela se esconde. Ela passa a noite clara, debaixo de uma pedra inclinada, os lobos passam a noite procurando, sem sucesso. Ao amanhecer, ela continua sua viagem. Então, rolou, né? Vou só arrumar umas coisas de texto aqui. Deixa eu ver. Acho que está tudo aqui mesmo. Só arrumar as coisas de texto. Tará. Percebi que tem uns. Faltou um ponto esse aqui. Aqui faltou um espaço. Os acentos. A gente pode pesquisar depois como é que faz para eles aparecerem, né? Ah, deixa eu ver se esse. É, isso vai dar mais trabalho do que eu imaginava. Pode deixar para depois. Para pegar os acentos aqui, sabe? E como a gente no projeto novo, a gente não vai usar mais o console, aí eu acho que não vale a pena se estressar tanto com isso. Mas eu acho que é isso aqui. Talvez dar mais um enter aqui antes do escolher. Uhum. E não mostrar nem. Né? Deu um espaçozinho aqui, tá? Então, contornar, acaba a história. Aí se escolhe uma opção, acho que deveria aparecer só. Vou tirar esse cara daqui. Tá? Opção aqui. E isso aqui que tá errado. É, eu acho que foi. Continua. Acho que foi. O que mais que eu ia falar? Então é isso, gente. Veja, eu sei, né, que tipo, o caminho das pedras aqui na minha cabeça já está todo prontinho, né? Tipo, então eu já sei exatamente o que digitar, em que momento digitar. Mas eu queria mostrar para vocês que não é tão grande assim, a primeira parte do projeto, sabe? É só as peças se encaixarem direitinho, né? Nos lugares. E aí eu estimulo todo mundo a entregar, né? Quem entregar com atraso vai ter metade da nota. Mas ainda assim são 2,5 pontos na primeira VA, então assim, potencialmente 2,5 pontos, né? Então é um pedaço de nota muito importante, né, que vai ajudar você na disciplina. A disciplina de programação 2 é basicamente essa lógica. Se você faz as coisas,
você vai passar. Se você faz, você vai aprender e vai passar. Né? Pode não passar com 10 e tal, mas vai passar. Tá? Agora, se não fizer, vai ficando muito complicado. Né? As reprovações que eu tenho visto é principalmente porque as pessoas não conseguiram se dedicar. E eu tenho visto uma coisa bonita também, que às vezes as pessoas reprovam e no período seguinte elas arrasam. Elas conseguem tempo e botam energia para fazer e dá muito certo. Então, assim, a mensagem é essa, tá? Dúvidas? Dúvidas sobre essa primeira parte aí do meu projeto. Estou aqui com 65 linhas na app.java, 9 na escolha.java, classe capítulo também tem 66 linhas, e a classe personagem 22. Não fica coisa tão grande assim. Diz aí, Alisson. Professor, tem algumas perguntas no chat e também. Caraca, me fugiu agora para eu queria fazer. Sim, você poderia mostrar ou dar umas dicas dos atalhos que se usa no VS Code? Quais Posso, são os atalhos principais que a gente poderia usar? posso sim. Vê só, essa aqui que eu estou fazendo aqui chama recuperação da parte do projeto, certo? É um slidezinho que eu deixei, vou até arrumar ele aqui. E vou até colocar lá no formulário. Ele está aqui, ó, na página da disciplina também, tá? Tá vendo aqui? Recuperação do projeto VA1, materiais adicionais. Tá? Então, aí, deixa eu ver só se... Deixa eu ver se esse formulário de submissão tá... Aqui, ó, também tá vendo? Tem a opção aqui de você escolher que está submetendo isso. Então, mesmo esquema, tá? E aí, por isso, Alisson, que eu talvez não tenha pedido exatamente todas as coisas que eu pedi nos mini projetos anteriores. Eu fiz um compilado. Então, o mini projeto 1 virou uma coisinha só, o mini projeto 2 virou um, sabe? Tem menos detalhes. Né? Porque a ideia é uma recuperação. Então, você não precisa fazer tudo que estava lá. Tá? Se fizer o que tem aqui, é suficiente. Tá? Então, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, mas com menos retrabalho e talvez um pouco menos de detalhes. Tá? Não precisa. Peçam ajuda de Felipe Patriota, que vai rolar. A outra coisa que tu perguntou aqui foi o array list, né? Olha, esse array list aqui, de escolhas, eu tô dando um new dele aqui no construtor. Né? Tem como você fazer isso aqui. É o seguinte, é uma escolha fazer aqui, né? Eu acho menos elegante. Vou explicar por quê. Não só elegante, assim, eu acho mais troncho. É o seguinte, esse momento aqui do código, esse momento aqui, alguém falou aí, entrou, deixa eu ver. Esse momento aqui, certo? É o momento que eu estou dando as definições da classe. Eu estou dizendo quando é que as coisas existem. Aqui é quando eu chamo new, tá? É quando... Então, o meu breakpoint do código vai parar aqui. Quando eu fizer assim, new capítulo. Tá? New capítulo. Então, deixa eu fazer um experimento aqui assim. Fiz, certo? Eu separei aqui, nesse momento, a declaração da instanciação, da criação do objeto. Estou só declarando aqui.
E aqui eu estou instanciando o objeto. Estou dando um new. Eu estou usando o construtor dele. Vou colocar no modo de depuração, debug. Ó, ele nem parou aqui, tá vendo? Ele não consegue parar na declaração. A declaração é como se fosse uma coisa vazia, né? É como se fosse uma coisa vazia. Só diz que, assim, vai ter uma variável que o nome dela é capítulo, mas ela é nula ainda, né? Deixa eu botar aqui. Avaliar ela. Se eu der um print aqui, ele nem deixa. Será que ele vai deixar? Essa variável não foi inicializada ainda. Essa variável local não foi inicializada ainda. Tá vendo aí? Né? O que eu estou querendo dizer, certo? Vamos lá aqui, antes de dar o argumento. Então, nada aconteceu com essa variável. Agora eu vou entrar no construtor dela. Fazendo besteira aqui. Avaliando os parâmetros, vai entrar no construtor dela. Ó, agora eu vou construir essa variável. Pá. Isso aqui é o construtor dela, certo? E aí eu uso a relista. Tem de boa, né? Agora ela existe. Qual é o problema, Alisson, e todo mundo, de eu fazer isso aqui? É que vai funcionar, certo? Mas eu não sei quando acontece. Se eu não fizer aqui e fizer só aqui, deixar aqui em cima, vai funcionar, mas eu não sei quando acontece. Eu não tenho controle nenhum de quando é que essa variável vai ser atribuída esse new. E aí, eu estou no time de. É sempre melhor fazer no construtor. Eu acho mais saudável. Porque aqui eu tenho controle. Então, isso aqui não é para ter processamento. Na minha cabeça, é uma prática ruim. E não sou só eu assim que diz isso. É uma prática ruim ter processamento de dados. E ver, se eu fizer new arraylist aqui, é um processamento de dados. Por exemplo, se eu fizesse aqui, imagina, new personagem, certo? New personagem. Né? E aí, vou chamar só de personagem padrão. Vai funcionar isso aqui, certo? E é um processamento de dados, porque aqui é um construtor, é um método que eu fiz. E nesse método eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer um while aqui, ó. É, é, se eu fizer desse jeito, tipo, vamos lá. Se eu comentar meu código inteiro aqui, tem meu código inteiro, só vou criar um personagem. Personagem P. Não sei nem se ele vai. um, vai, vai um capítulo, né? Capítulo. É. Aí eu tenho dificuldade de saber quando é que Java faz isso, sabe, Alisson?
até perguntar depois ao Stack Overflow e descobrir. Mas se eu fizer esse new aqui, quando é que isso acontece? Porque eu estou fazendo um processamento de dados em um momento que eu não sei. Podemos investigar um pouco mais. Tirei um chapéu vermelho. Não, já buguei meu código aqui. Aí eu advogo você não fazer isso. Tá? Então, não cria coisas sem ser no construtor. O construtor foi um método feito para a gente criar as coisas. Então, vamos usar ele. Tá? Sobre os atalhos. É o seguinte. Eu uso muito alguns atalhos. Vamos ver como é que eu posso ajudar vocês. Para comentar, é Ctrl, acho que K, C. Então, eu seleciono o que eu quero comentar, seguro o Ctrl, com Ctrl segurado, aperto K e solto. E com Ctrl ainda segurado, aperto C e solto. E para descomentar, esse C é de comente. E para descomentar, em inglês seria descomentar, é uncomment, é com U. É Ctrl K U. Então, comentar. Esse é um atalho que eu uso muito. Tá? Para mudar uma linha de posição, nossa, uma linha é Alt. Então, se eu fizer assim, eu posso fazer com várias linhas também. Para você formatar o seu código inteiro, seleciona, Ctrl, acho que ele errou, Ctrl, posso estar me enganando aqui, é Ctrl KF, ele formata o código inteiro. Né? Então, são atalhos que eu uso bastante. Para você selecionar verticalmente várias linhas, eu seguro Alt e Shift. Então, vamos dizer que eu tenha uma coisa assim, sei lá. Int x igual a 7, int y igual a 8 e int z igual a 10. Deixa eu fazer a minha vida aqui. Aí eu posso fazer assim, ó. Seleciono, boto todo mundo na linha. Então, seguro Alt Shift e arrasto. E para você selecionar várias palavras iguais, né? Tá errado também. É Ctrl D. E aí isso é legal, porque você pode, assim, né? Para lugares de texto diferentes, simultaneamente. Ah, tem mais uma coisa que assim, que eu uso muito. Assim, se você der um Ctrl X, você deleta uma linha. Então, posso dar só
Olha, também é a mesma coisa. Final. E isso copia a linha também. Isso também copia. E a outra coisa que eu acho que é bem importante é você entrar no método. Segura Ctrl e entra. Segura Ctrl e entra, né? Segura Ctrl e entra. Segura Ctrl e entra. Aí você vai entrando. E aí, se você ficar perdido, tem como você voltar, ó, onde você estava. Aqui. E posso ir para frente também. Então, se você segurar Alt, né, tá dizendo aqui, isso aqui não está funcionando. É, tá. Não está funcionando o atalho para mim. A gente tem alguma coisa a ver com o teclado. Mas é isso, entrar e voltar para a posição anterior. Assim, tá, e voltando. Eu acho que é isso, Alisson. Vocês têm mais atalhos que eu uso, não, assim, além desses. Né? Eu ativei o Copilot também no meu código, acho que ajuda bastante. Tá? As coisas aqui, mestre. Ativado aqui. E aí, perguntas? Mais perguntas? Ah, tem gente que falou aqui. Já, vou ter que sair para quando. Ah, tá, beleza. Não precisa do nome do capítulo também, não. Precisa. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Vou disponibilizar a aula gravada, né, para vocês terem acesso e conseguirem recuperar o que precisarem do projeto, da primeira parte do projeto, tá? Um abraço a vocês. Qualquer coisa vocês dizem. Estou por aqui. Tchau, tchau. Vou encerrando por enquanto a gravação. Tcharam.